Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre mexe comigo. É sobre Abraão e seu sobrinho Ló. Pessoas que, assim como nós, tinham seus medos e esperanças. Abraão era um homem de fé profunda que conversava com Deus como quem fala com um amigo. Já pensou como seria isso? Imagina ter essa intimidade com o Criador. E Ló, bem, ele escolheu viver nas cidades da planície porque pareciam prósperas, como nós fazemos às vezes, não é? Escolhemos o que parece bom aos nossos olhos, sem perceber os perigos escondidos nessas escolhas. Enquanto Abraão vivia em tendas nas colinas, Ló se estabeleceu em Sodoma. Você consegue imaginar o contraste? De um lado, a simplicidade da vida nômade sob as estrelas. Do outro, uma cidade agitada, cheia de atrações e, bem, problemas. Sodoma era como aqueles lugares que de longe parecem maravilhosos, mas quando você chega perto percebe que há algo errado. O Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Dá para sentir o peso dessas palavras, não é? Como quando você sabe que algo ruim está prestes a acontecer. Você já se preocupou com alguém que ama, mas que está no caminho errado? Abraão sentia isso por Ló e pelas pessoas daquelas cidades. Quando soube que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, seu coração se apertou. Imagine só, ele teve coragem de conversar com Deus, quase como quem negocia. Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás. E Deus, em sua misericórdia, disse que pouparia a cidade por 50 justos. Abraão, porém, conhecia bem aquele lugar. Ele continuou: e se faltarem 5 dos 50? E assim foi diminuindo o número. Aquela conversa entre Abraão e Deus sempre me emociona. É como quando você implora por uma segunda chance para alguém que você ama, mesmo sabendo que essa pessoa errou muito. Abraão chegou até 10 justos. Se houver 10 justos, o Senhor pouparia a cidade. E Deus, em sua infinita paciência, concordou. Dá para sentir o coração de Abraão batendo mais forte enquanto ele intercedia por aquelas pessoas que nem conhecia direito. Isso me faz pensar, quantas vezes oramos por estranhos, por cidades inteiras. Abraão nos ensina sobre compaixão verdadeira. Enquanto isso, em Sodoma, a situação era mais grave do que imaginamos. A Bíblia não esconde que ali reinava todo tipo de perversidade. As pessoas tinham abandonado o caminho de Deus completamente. Como está escrito em Ezequiel: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, mas ela não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Eram cidades onde os ricos ignoravam os pobres, onde a violência era comum e onde a imoralidade era celebrada. Você já viu como uma sociedade pode se deteriorar quando abandona os valores de Deus? Deus enviou 2 anjos a Sodoma, disfarçados de viajantes. Quando chegaram ao entardecer, Ló estava sentado à porta da cidade. Sabe quando você reconhece uma pessoa boa mesmo sem conhecê-la bem? Ló logo ofereceu hospitalidade aos estranhos. Senhores, por favor, venham para minha casa, lavem os pés, descansem e partam pela manhã. Ele insistiu tanto que eles aceitaram. Ló sabia dos perigos da cidade à noite. Ele vivia naquele lugar, mas não tinha se tornado como seus habitantes. Como é difícil manter-se íntegro quando estamos cercados pelo mal, não é mesmo? O que aconteceu em seguida mostra o quanto Sodoma estava perdida. Mal os visitantes entraram na casa de Ló. Homens de toda a cidade, jovens e velhos, cercaram a casa. Eles gritavam: onde estão os homens que vieram para sua casa? Traga-os para fora. Suas intenções eram terríveis, queriam abusar dos visitantes. Você consegue imaginar o desespero de Ló? Ali estava um homem tentando proteger seus hóspedes em uma cidade onde a violência e a perversidade eram normais. Ele chegou a sair para tentar acalmar a multidão, fechando a porta atrás de si. Meus irmãos, não façam essa maldade, implorou. A multidão enfurecida não queria ouvir. Este homem veio aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Gritavam. Vamos tratar você pior do que a eles. E avançaram contra Ló. Naquele momento crítico, quando tudo parecia perdido, os anjos agiram.
Eles puxaram Ló para dentro da casa e feriram aqueles homens com cegueira. Já imaginou? De repente todos ficaram às cegas, tateando para encontrar a porta. Essa cena sempre me arrepia. Mostra como Deus protege os que confiam nele, mesmo nas situações mais desesperadoras. Como quando nos sentimos encurralados e de repente surge uma saída que não víamos antes. Os anjos então revelaram sua verdadeira missão. Vamos destruir esse lugar. O clamor dos seus pecados chegou diante do Senhor e ele nos enviou para destruir. Imagina receber essa notícia dentro da sua própria casa. Ló ficou atordoado. Você tem parentes aqui? Genros, filhos, filhas. Tire-os todos deste lugar, ordenaram os anjos. Ló correu para falar com os homens que estavam prometidos a casar com suas filhas. Levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Sabe o que aconteceu? Eles acharam que ele estava brincando. Já sentiu a frustração de não ser levado a sério em um momento crucial? O tempo estava se esgotando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló. Levante-se, tome sua mulher e suas 2 filhas e saia, para que você não seja consumido no castigo da cidade. Mesmo assim, Ló hesitava. É estranho, não é? Mesmo sabendo do perigo, às vezes relutamos em deixar o que nos é familiar. Os anjos então pegaram-no pela mão, junto com sua esposa e suas 2 filhas, e os levaram para fora da cidade. Dá para sentir o amor de Deus nesse gesto. Como quando alguém nos segura firme para nos tirar de um lugar perigoso. Fuja para salvar sua vida, disse um dos anjos. Não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Fuja para as montanhas, para que você não seja destruído. Ló, porém, estava com medo das montanhas. Por favor, não. Veja, aquela cidadezinha ali está perto o suficiente para fugir. É pequena. Deixe-me ir para lá. Os anjos concederam seu pedido. Por causa de você, não destruirei essa cidade. Mas corra, porque não posso fazer nada até que você chegue lá. A cidade se chamava Zoar, que significa pequena. Você já pediu a Deus uma alternativa quando o caminho que ele mostrou parecia difícil demais? O sol já havia nascido quando Ló chegou a Zoar. Foi então que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Imagine o céu escurecendo de repente. E então uma chuva terrível, mas não de água, de fogo. Tudo o que estava naquelas cidades foi destruído. As construções, as plantas, os animais, as pessoas. O vale de Sidim, que antes era comparado ao jardim do Éden, de tão verde e bonito, transformou-se em um deserto de cinzas. Essa parte da história sempre me entristece. Mostra como as escolhas de uma sociedade podem levar à sua própria destruição. E a esposa de Ló? Essa parte sempre me pega de surpresa. Enquanto fugiam, ela olhou para trás, desobedecendo a ordem clara dos anjos e se transformou numa estátua de sal. Já parou para pensar no que significa olhar para trás? Não era apenas virar a cabeça, era olhar com saudade, com desejo de voltar. O coração dela ainda estava preso àquela vida. Como quando sabemos que precisamos mudar, mas parte de nós resiste, apegada ao que é familiar, mesmo que seja prejudicial. Jesus mais tarde nos lembrou: lembrem-se da mulher de Ló, porque às vezes nossa salvação depende de seguir em frente sem olhar para trás. Na manhã seguinte, Abraão acordou cedo e foi até o lugar onde havia conversado com Deus. De lá ele olhou para Sodoma e Gomorra e viu uma densa fumaça subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. Você consegue imaginar o que ele sentiu? Talvez um misto de tristeza profunda e alívio por saber que seu sobrinho havia sido salvo. A Bíblia diz simplesmente: assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Que frase poderosa! Deus se lembrou de Abraão. A oração de uma pessoa justa tem poder. Ló e suas 2 filhas estavam a salvo, mas o trauma do que viram os marcou profundamente. Eles se estabeleceram nas montanhas, vivendo em uma caverna. Imagine passar de uma vida confortável em uma cidade para morar em uma caverna, tendo perdido tudo, inclusive sua esposa e mãe. As filhas de Ló, temendo que sua linhagem se extinguisse, cometeram um grave erro moral ao embriagar o pai para ter filhos com ele.
Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que mais tarde teriam uma relação complicada com Israel. Como é triste ver como o trauma pode levar a decisões desesperadas e equivocadas. Esta história nos ensina tanto sobre a justiça de Deus quanto sobre sua misericórdia. Ele não ignorou o pecado de Sodoma e Gomorra, pecados de orgulho, indiferença aos pobres, violência e imoralidade, mas também não ignorou a oração de Abraão e a justiça relativa de Ló. Como está escrito em 2 Pedro, ele condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, e livrou o justo Ló, que ficava aflito com a vida dissoluta daqueles perversos. Sabe o que mais me impressiona? É que essa história não ficou apenas no passado. Jesus mencionou Sodoma e Gomorra quando falava sobre o julgamento futuro. Eu lhes digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeita a mensagem do Evangelho. Isso me faz pensar, talvez o maior pecado não seja este ou aquele comportamento específico, mas sim rejeitar a misericórdia e a verdade quando elas são oferecidas. Você já percebeu como somos privilegiados por conhecer a mensagem de salvação? A história de Sodoma e Gomorra nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas próprias cidades e sociedades. Será que nosso mundo hoje está tão diferente? Temos luxo e abundância, mas como tratamos os necessitados? Temos conhecimento, mas respeitamos a Deus? Como Abraão, somos chamados a interceder pelas nossas cidades, a ser sal e luz onde estamos. E como Ló, somos desafiados a viver de forma diferente, mesmo quando isso significa ir contra a corrente cultural. Já pensou no impacto que sua vida pode ter quando você escolhe a justiça num mundo que celebra o contrário? A destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história sobre o passado, é um alerta para o futuro. Como está escrito em Judas, essas cidades servem de exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mas a Bíblia não termina com destruição, ela aponta para a redenção. Mesmo de histórias trágicas como esta, Deus traz lições de esperança. Ruth, a Moabita, descendente de Ló através de Moabe, entrou na linhagem do Messias. Isso me mostra que Deus pode trazer beleza das cinzas, redenção dos maiores erros, e que seu plano de salvação é maior que nossos fracassos. Sabe o que essa história significa para a nossa vida hoje? Que Deus ainda se importa com a justiça e a injustiça em nossas cidades, que Ele ouve as orações dos que intercedem pelos outros, que Ele providencia uma saída para os que confiam nele, mesmo em meio à destruição, e principalmente que devemos tomar decisões sábias sobre onde plantamos nossas raízes e como vivemos nossas vidas. Não podemos mudar o passado de Sodoma e Gomorra, mas podemos decidir hoje não olhar para trás como a esposa de Ló, mas seguir adiante no caminho da justiça e da misericórdia que Deus nos mostra. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixa um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.